Fala galera, beleza? Tudo bem? Então pessoal, me chamo Thiago Marinho, né? Eu sou instrutor de APH do Centro Educacional Donai, tá? Então galera, hoje eu vou estar iniciando aí nosso curso, né? Da modalidade EAD, então vamos trazer para vocês aí várias teorias, né? Conteúdos teóricos para vocês, para suprir bastante coisa que a gente vai trabalhar na prática, né? Então aí eu espero ter agradado todos vocês nesse curso que a gente vai iniciar com essa primeira aula de hoje, né? Espero todos vocês aí contentes. Qualquer dúvida que vocês tenham, né? A maioria dos alunos aí tem o meu contato. Se não tem o meu contato, tem o contato de um dos instrutores qualificados do polo de vocês, né? Podem estar entrando em contato com o diretor ou o professor de vocês para esclarecer qualquer dúvida que venha ter surgido ao decorrer do nosso curso aí, né? Mas então vamos lá, galera. Vamos entender um pouquinho lá. Então, para a gente iniciar o nosso curso de atendimento pré-hospitalar, a gente tem que começar falando do quê? Né? Então, nós temos que começar falando sobre a central de regulação, que é um ponto muito importante que a gente tem que trabalhar na vida do socorrista, né? A central de regulação em APH, ou seja, a central de regulação no atendimento pré-hospitalar, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar com isso lá, vamos entender o que é isso. Então hoje nós vamos trabalhar os objetivos, né? Os objetivos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então vamos definir o conceito, o que é isso, né? Vamos trabalhar o protocolo de classificação de risco, vamos trabalhar os perfis dos profissionais em regulação, ou seja, quem trabalha nessa profissão, tá? Nessa central de regulação, certo? Vamos classificar os diferentes tipos de ambulância que hoje nós temos no atendimento pré-hospitalar, tá? E vamos entender as etapas da regulação médica, beleza? Então vamos lá, galera. Então o conceito. Então para a gente entender o conceito, saber diferenciar primeiramente urgência de emergência, né? E o primeiro passo para planejar o atendimento da vítima é isso, é a gente saber entender, ou seja, entendimento nessa questão. O que é uma urgência, Thiago? O que é uma emergência? Ah, tem uma que preciso dar mais ênfase, tem outra que eu não preciso dar tanta ênfase. Não, ambas nós temos que dar a medida de ênfase suficiente, porém a gente precisa entender alguns conceitos ali que vai auxiliar a gente na hora do atendimento pré-hospitalar. Urgência, o que é uma urgência, Thiago? Uma urgência é um quadro, né, de uma vítima na qual ela não possui danos, ou seja, ela não vai trazer risco de morte naquele exato momento. Claro, se agravar essa situação, pode vir a morte sim, mas não naquele exato momento, né? Então ela é classificada como uma urgência, tá? Então quando se fala em urgência, pô, eu tenho uma urgência aqui. Uma urgência é algo que não está me trazendo risco de morte naquele momento, né? O que pode ser caracterizado com isso, Thiago? Dor de cabeça, né? Complicações, né? Respiratórias, né? A gente já pode entender com isso aí. Pequenos sangramentos, feridas leves, né? Então isso aí a gente já se caracteriza como uma urgência em si, beleza? Tá, Thiago, então o que a gente precisa entender agora? Emergência. Vamos lá. Então a emergência, ele já é um quadro um pouco mais agravante, né? Que eu posso ter risco de morte. Então, se o meu atendimento não for eficaz, se o meu deslocamento até essa emergência não for eficaz, eu posso estar vindo a ter um luto, né? Ou seja, uma morte ali por essa vítima. Então, a gente precisa entender, tá? Então, urgência não tem tanto risco de morte naquele exato momento. Emergência, eu já trago o risco de morte para aquele momento, certo? Tiago, me dá uns exemplos aí, né, de um atendimento em emergência. Então, uma parada cardiorrespiratória, né, uma PCR, tá? Um ferimento de arma de fogo, um ferimento de arma branca, ou seja, uma facada, um tiro, né? Então, isso aí já se caracteriza como uma emergência em si, tá? Então, a gente já consegue trabalhar com esses dois conceitos, ou seja, entendendo o que é urgência e entendendo o que é emergência, tá? Então, seguindo lá. Protocolo de classificação de risco, né? Então, o que a gente precisa entender aqui, tá? Então, hoje, pessoal... Opa, acabei passando um pouquinho ali. Vamos lá, só voltar aqui. Aí, beleza, né? Então, protocolo de classificação de risco. Hoje, no Brasil, né, é usado o sistema Manchester, né? Ou Manchester, como vocês preferirem estar falando nessa classificação de risco, né? Então, o que é utilizado hoje no Brasil? É esse sistema, tá? Esse sistema, ele faz uma triagem da vítima, tá? Então, a gente consegue classificar ali as pessoas
de forma fácil, né, eficaz, para não termos tanta superlotação e não termos tanto embaraço na hora de fazer o atendimento. O que é esse embaraço, Thiago? Às vezes um médico fazendo atendimento que o enfermeiro poderia estar fazendo, né? Às vezes um médico ali perdendo tempo em algo que não é tão necessário naquele exato momento e deixando pessoas gravemente feridas ou em estados graves ali esperando, né, atendimento. Então o que é isso? O que é essa triagem, Thiago? Não passa daquelas tirinhas que você, quando vai no UPA, quando precisa ir no médico, né, no SUS, algo do tipo, eles te entregam aquelas tirinhas, né? Verde, amarelo, vermelho. Então são essas tirinhas que hoje são classificações de risco. Então vamos entender cada tirinha daquela para você conseguir entender um pouco mais sobre o atendimento pré-hospitalar, ou seja, como que funciona essa classificação de risco em si, tá? Então quais que são os níveis? Nível 1, né? Então nós vamos trabalhar com o primeiro nível ali da emergência, ou seja, dos níveis de urgência, né, que a gente tem na triagem em si, tá? Então nível 1 seria o quadro mais absoluto, né, de prioridade absoluta, ou seja, a tirinha vermelha, né? Então, em muitos locais aí a gente utiliza a tirinha vermelha, né? Não sei aonde você está me assistindo nesse momento, né? Pode ser que aí seja datada de outra cor, mas é uma prioridade absoluta, ou seja, o grau mais grave que você possa ter no nível de urgências ali, tá? Quanto tempo é o atendimento, Thiago, de uma urgência, né? Nesse grau de absoluta, vamos dizer assim, 10 minutos. Então você tem ali 10 minutos para estar fazendo o atendimento daquela vítima, ou seja, os médicos, os enfermeiros, eles têm o prazo de 10 minutos para estar fazendo o atendimento daquela vítima, tá? Nível 2, né, uma prioridade moderada, não está absoluta, mas já está quase chegando lá, né? Vamos se dizer assim, tá? Esse aí já é datado pela tirinha laranja, né? Então a tirinha laranja que é utilizada em alguns locais, alguns estados aí, algumas cidades, né? É utilizado aqui em Santa Catarina, é utilizado a laranja, né? Que caracteriza 60 minutos, né? Então é utilizado 60 minutos em si essa questão. Nível 3, prioridade baixa, né? Então a prioridade baixa, que ali a gente não tem tanta prioridade para estar fazendo o atendimento, tá? Em algumas cidades, regiões, estados, essa prioridade baixa, ela é datada pela amarela, como é aqui, né? Ou ela é datada pela verde, tá? Então depende bastante um pouquinho. Então tem alguns locais que são datados, né, a prioridade baixa pela verde e tem outras que são datados pela laranja, tá? Então aqui, se eu não me engano, aqui nesse critério é a verde que a gente utiliza aqui em Santa Catarina. Então prioridade baixa é a verde, tá? Quando é utilizado a laranja, a prioridade de nível 4 é a verde, né? E quando é utilizado a verde em prioridade baixa, a nível 4, ou seja, prioridade mínima é a branca, né? Então, algumas cores ali que a gente entende ali na hora. Mas basta você ir, né, num pronto atendimento ali, você vai ver que tem uma plaquinha bem grande lá dizendo os níveis. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nessa classificação de níveis de urgência é o que? O tempo de cada atendimento, tá? Então, o nível de prioridade absoluto, eu tenho 10 minutos para estar fazendo esse atendimento. Tá? O nível de prioridade moderada, eu tenho 60 minutos, né? O nível de prioridade baixa, eu tenho 120 minutos. Eu tenho o nível de prioridade mínima, eu tenho 240 minutos. Tá, Thiago? Agora vamos falar isso aí, vamos melhorar um pouquinho mais a nossa linguagem, certo? Nível 1, 10 minutos para atendimento. Urgência moderada, eu tenho 1 hora para o atendimento, né? Urgências de prioridade baixa, eu tenho 2 horas para o atendimento. E urgências de prioridade mínima, eu tenho 4 horas para fazer o atendimento, certo? Então é isso que vocês precisam entender primeiramente nessa classificação, né, das urgências em níveis, beleza? Então vamos continuando lá, pessoal. Trauma, né? Vamos falar um pouquinho do trauma. O que é o trauma? O que a gente vai entender sobre esse trauma, tá? Então esse aqui é o índice de gravidade no trauma. Trauma leve, trauma grave, né? Trauma leve, considera-se o tipo da lesão e necessidade de recursos, aonde o paciente pode ser encaminhado ao hospital ou UPA mais próximo. Então, geralmente, quando a gente trabalha com um trauma leve,
né? É algo assim que qualquer pronto-socorro, qualquer unidade, UPA, né, qualquer hospital, ele vai conseguir trabalhar com esse trauma, né? Ele vai conseguir encaixar isso certo, né? Então ele não tem tanto risco. Ah, vamos levar ali, né, no hospital regional, vamos levar ali como cita, né? Vamos levar num hospital, geralmente referência no trauma em Curitiba, que a gente tem o Hospital do Cajuru, né? E assim sucessivamente. Então não tem tanto critério aonde você vai levar ele, mas sim que deve ser levado de forma mais ágil possível, tá? Agora, quando se tem um trauma grave, né? Um paciente deve ser encaminhado diretamente para um hospital onde possa ser tratado aquela gravidade. Ou seja, você tem que entender quais hospitais, né, tem esse rendimento, ou seja, essa facilidade para trabalhar com trauma grave, para você não estar perdendo tempo com o teu paciente. Ou seja, chega num hospital, chegou na porta do hospital, olha, eu tô com um paciente assim, assim, assado, né? Pô, aqui a gente não consegue fazer o atendimento dele. Leva no hospital lá, no hospital regional, ou leva no UPA central, e assim sucessivamente, né? Então acaba atrasando muito a vida do paciente, né? Vindo a agravar mais esse problema em si, e a gente pode até vir a perder aí a vítima, né, por esse desarranjo aí de informações, ou seja, de você não entender o que você deve fazer na hora certa, no momento certo, né, por isso que a gente deixa ali, né, paciente certo, recursos adequados e no tempo certo, é um encaixe, né, no atendimento pré-hospitalar tem que ser um encaixe, por isso que hoje a gente trabalha com a central de regulação, não só hoje, mas sempre, né, a gente trabalhou aí com a central de regulação, são eles que vão fazer esse controle, ó, leva no hospital tal, né? Vai para tal local. Então eles que vão cuidar dessa organização para nós, tá? Então, mas você que já tem a visão, ah, Thiago, eu quero trabalhar dentro de uma coordenação do SAMU, eu quero voltar a trabalhar dentro de, né, de um telefonista do SAMU, de um radiooperador do SAMU, ou até mesmo quero fazer medicina e trabalhar como médico regulador do SAMU. Então você já tem que entender todos esses critérios, né? Não é porque você vai ser só o radiooperador que você não precisa prestar atenção nos outros. Você tem que entender como tudo trabalha para você conseguir trabalhar bem também, tá? Seguindo lá. Telefonista auxiliar de regulação, né? Esses são os profissionais de nível básico, habilitados a prestar o atendimento telefônico. Ou seja, quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que geralmente você liga, né, no SAMU, né, liga ali na central, no bombeiro, eles que vão atender, né, o telefone. Então eles vão atender o telefone ali, né, e vão tentar trabalhar um pouco com a natureza, ou seja, identificar algumas coisas, trazer uma localização onde você está, né, tentar te dar um auxílio de alguma questão ali em si, tentar entender o que está acontecendo para ser passado para o médico regulador ou até mesmo para o radiooperador, para ele estar conseguindo deslocar a unidade certa, no momento certo, né, para a vítima certa, tá? Então tudo isso que faz o telefonista. Qual que é o nível dele, Thiago? Ele tem que ter o curso de socorrista, né? Então o atendimento pré-hospitalar ele tem que ter o curso, né? Tem que ser maior de 18 anos, tá? Ele tem que ter um equilíbrio emocional. Por que, Thiago, um equilíbrio emocional? Porque muitas das vezes, gente, vai pegar ali no telefone, mas a pessoa já não vai estar mais ali, né? Como eu posso dizer, ela já vai ter vindo a luto. E às vezes pelo telefone você já entende, né? Pede para pessoas ferir pressão, né? Vê ali o pulso da vítima. Poxa, a vítima está sem pulso, né? Ou etc, né? Temos N possibilidades aí para ser passado por um telefone. E aí, vindo a entender, ou seja, ele tem que trabalhar com aquela pessoa, né? Tentar fazer o entendimento, tentar auxiliar ela, tentar acalmar muitas das vezes aquela pessoa, porque o estado emocional daquela vítima que vai estar ali ou daquela pessoa que está ligando não vai ser calma, né? A menos que não tenha nada a ver com a situação ali, mas se for um parente próximo, um colega, um amigo, ele vai estar desesperado, ele vai trabalhar, né? Você precisa ter um bom trabalho ali com o teu emocional para você conseguir consultar, trabalhar com essa vítima e poder passar para ele o que você precisa, né? No momento certo, sem estar perdendo tempo ali às vezes. Então você também tem que ter um estado emocional bom para estar conseguindo trabalhar com isso também, né? Radiooperador, tá? O que seria o radiooperador nessa questão, né? São profissionais de nível básico também, habilitados a operar sistema de radiocomunicação.
Ou seja, códigos Q, né, você vai ter que aprender, ao decorrer das nossas aulas aí a gente vai trabalhar com isso também. Então você tem que entender o que o rádio operador faz. O rádio operador ele tem que ter um bom entendimento, isso falando na prática, né, de veículos, ou seja, de aberturas, de saídas, de mapas, vamos dizer assim, né? Então conseguir entender onde a viatura vai estar conseguindo se deslocar de forma mais rápida, entender um pouco do tráfego da cidade, ou seja, poxa, eu sei que pegar 101 ali, né, final de semana ali, tá tudo fechado, né? Então saber entender um pouco para às vezes encurtar mais o tempo e poder facilitar mais ainda a vida do socorrista no atendimento pré-hospitalar, né? Para que todos nós trabalhemos como uma equipe, né? Tanto a telefonista do SAMU, quanto o rádio operador, como o médico regulador, como a equipe que está lá fora prestando atendimento, somos todos uma única carne, vamos dizer assim. Então precisamos trabalhar em uma comunhão, né? E conseguimos trabalhar todos juntos, sintonizados, para o atendimento ficar bem mais fácil e eficaz, né? As ambulâncias, vamos chegar na primeira parte lá que o pessoal gosta muito de entender. Pô, o que cada ambulância faz, né, Thiago? O que cada uma é, para que cada uma vai ser feito? Então a gente vai entender lá. Então vamos trabalhar com a primeira ambulância, né? Ambulância de classificação A, né? Então, o sistema de atendimento pré-hospitalar é um serviço médico sendo ambulâncias, né? Então se define ambulâncias um veículo terrestre, aéreo ou aquaviário, né, que se destine, né, a fazer o quê? O transporte de enfermos. Ele vai transportar as vítimas que foram, né, feridas ou tiveram alguns problemas ali, então ele vai fazer todo esse transporte. Então ele é tudo que vai transportar essa vítima. Então vamos começar lá pela primeira classificação. Ambulância de tipo A. Ambulância de transporte, né, de vítimas. O que é essa ambulância, Thiago? Qual que é essa ambulância na prática? Vocês já pararam para analisar aquelas ambulâncias da prefeitura, toda branca, né? Que às vezes o condutor não precisa ter o curso, né? Ela é uma ambulância toda branca, que às vezes vai o técnico de enfermagem fazer algumas remoções do pronto de saúde, né? Ela é mais voltada para fazer atendimentos que a prefeitura necessita. Um transporte de uma vítima, né? Algo do tipo não com gravidade, mas algo mais sucinto, mais calmo, vamos dizer assim. Tá? Então é a ambulância do tipo A. Ambulância do tipo B, né? Ou seja, já é uma básica, né? Um veículo básico. Ah, Thiago, o que é aquele USB que tem nas ambulâncias? Então, USB, unidade de suporte básico, ou seja, unidade de suporte básica, né? Então, um veículo destinado a transporte intra-hospitalar de pacientes com risco de vida, né? Então, a partir desse primeiro ponto, a gente já vai trabalhar com vítimas que têm risco, tá? A ambulância tipo A são transportadas vítimas que não têm risco de vida. Então, a partir do tipo B, a gente já trabalha com pessoas que têm risco de vida, sim. Então, são todas as ambulâncias ali que já podem fazer o transporte de vítimas que necessitam, né, de um auxílio mais rápido, de uma classificação mais rápida, de um profissional um pouco mais qualificado, né? Nesse atendimento, nessa ambulância, é necessário que todas as pessoas que tripulem dentro dela tenham um condutor de emergência, mesmo sendo técnico de enfermagem, mesmo sendo apenas o socorrista ou condutor de ambulância, né? É necessário você ter o curso de socorrista, de atendimento pré-hospitalar, tá? Então vamos para o próximo passo lá. Ambulância do tipo C, ambulância de resgate, né? Então a ambulância do tipo C, ela é datada como ambulância de resgate, ambulância dos bombeiros, né? Vocês já devem ter visto por aí a ambulância do 193, tá? Ela é uma ambulância que tem um pouco mais de nível de equipamentos, vamos se dizer assim. Elas são tripuladas por 3 profissionais militares, ou seja, policiais rodoviários, né? Bombeiros militares, né? Bombeiros civis, ou seja, né, condutores de veículos de emergência, né? Então são essas pessoas que vão estar tripulando essa ambulância em si, tá? Então essas pessoas que vão estar conduzindo essa ambulância, que vão estar fazendo o atendimento. Aonde que é deslocada essa ambulância, Thiago? Então geralmente essa ambulância tem equipamentos mais para salvamento na forma de resgate, né? Então ali às vezes vai ter que precisar ensaiar essa vítima, descer essa vítima por uma escada, tirar de um elevador, tirar de um buraco, né? Tirar de uma valeta,
tá? Então caiu numa ribanceira, caiu numa cachoeira, né? Então aí a gente já vai trabalhar com essa ambulância de resgate, que é o trabalho mais prático. Também todos os profissionais devem ter o curso de socorrista resgatista para poder estar fazendo esse atendimento, né? Por isso que no bombeiro civil, no bombeiro militar, eles trabalham com atendimento pré-hospitalar, o APH, né? Porque é uma coisa que todos nós precisamos entender, nós precisamos trabalhar com isso, porque é o nosso dia a dia, tá? Ambulância de tipo D, tá? O que é ambulância de tipo D, Thiago? Ambulância de tipo D é uma alfa, né? Unidade de suporte avançado, tá? Então essa é a ambulância que geralmente é tripulada, tá? Por médicos, técnicos de enfermagem ou enfermeiros e o socorrista, tá? Então essa é a ambulância que vai ser tripulada pessoas com muito risco de vida. Então essa ambulância ela já é voltada, né, para isso, para pessoas com risco de morte. Então, pessoas com risco em emergência, né, como a gente vinha trabalhando ali no início. Tripulada por 3 profissionais, sendo o motorista, um enfermeiro e um médico, tá? Tipo E, né, aeronave de transporte médico. Aeronave de asas fixas ou rotativas, utilizadas para transporte intra-hospitalar também. Então, nesse critério, pessoal, para onde que a gente vai estar levando essa unidade, tá? Essa unidade ela vai trabalhar em locais de difícil acesso, né? Um local onde a ambulância, por meios terrestres, não é possível chegar até lá, uma chácara muito distante, né? Uma chácara que tenha que percorrer muitos quilômetros de estrada de chão, né? Ou percorrer estradas que não têm condição, às vezes remover vítimas de uma cachoeira muito alta, né? E assim sucessivamente. Então a gente utiliza o transporte médico, a aeronave, para estar fazendo esse tipo de resgate, tá bom? E o veículo de intervenção rápida, tá? Então o veículo de intervenção rápida, pessoal, ele é um veículo que ele vai trazer suporte para todas as unidades, né? Exceto a aeronave, tá? Então ele vai trazer suporte para a unidade de tipo A, tipo B, tipo C, né? Tipo F. Então ele vai trazer esse tipo de qualificação, ele vai trazer esse tipo de auxílio para isso. Então o que ele vai carregar nessa viatura, que geralmente é utilizado por caminhonetes, né? Então ele vai levar todo tipo de medicamento ou material que é necessário, DEA de treinamento, DEA, né? Entre outros equipamentos que a gente utiliza ali ao decorrer do atendimento pré-hospitalar, e também levar o médico, né? Então o médico às vezes, poxa, estava numa Bravo, né? Uma unidade Brava, não tem o médico, mas necessita de um médico para aquele atendimento naquele momento. Quem vai levar? Né? Vai trocar a ambulância? Não, o médico vai entrar nessa viatura e vai ir para lá para o atendimento de forma mais rápida e eficaz. Né? Não precisando deslocar um médico de outra unidade, não precisando deslocar outra unidade para estar indo para lá. Apenas a viatura de intervenção rápida ela faz essa intervenção entre esse atendimento para poder facilitar mais nesse critério em si, certo? Vamos lá. Então vamos para as etapas de regulação médica, né? Então o que a gente precisa entender nessas etapas de regulação médica? Ah, Thiago, o que é etapa de regulação médica? Primeiro vamos começar aí. Etapa de regulação médica é tudo que a gente vai passar por partes ali para a gente entender o que é a regulação médica. Primeira coisa, a ligação entrou na regulação, ou seja, entrou na chamada, a gente vai localizar. Então vai entender o endereço da onde que está acontecendo isso, né? Aonde o caso, como que está fazendo, qual é a natureza desse atendimento, ou seja, o que está acontecendo, qual que é o grau de gravidade do meu paciente, qual que é o grau que vai estar trazendo ali o meu paciente, está em nível grave, né? É uma urgência, é uma emergência, está no nível 1, nível 2, nível 3, qual que é a escala de coma de Glasgow que eu vou ter ali com esse paciente. Então é entender isso para poder estar ministrando, tá? Então poder estar passando adiante. Logo depois, a gente aborda o caso de risco e já transmite diretamente para a regulação médica, ou seja, os médicos que estarão de plantão ali para estar fazendo o auxiliar, ou seja, vai estar auxiliando a pessoa que estiver ali no atendimento,
né? Então vai estar trazendo ali os primeiros princípios básicos ali de iniciação de primeiros socorros para tentar trazer um pouco mais de ênfase no atendimento, um pouco mais de vida para aquela vítima ali, dar um pouco mais de tempo para que a gente possa chegar e fazer o nosso trabalho em si. Então dali já é passado diretamente para a regulação médica, tá? Então, continuando aqui, logo depois de passado para a regulação médica, o endereço, o local já vai direto para o radiooperador, na onde o radiooperador ele vai localizar a frota que está mais próxima ou se vai precisar deslocar direto da base e ele vai estar indo ao encontro dessa vítima, desse atendimento. O radiooperador ele vai saber distinguir, ou seja, se ali naquele local ele precisa de uma unidade básica, de uma unidade avançada. Então, por isso que o radiooperador ele precisa entender o atendimento pré-hospitalar, porque aqui no curso de socorrista vocês vão aprender, né, sobre a escala de Como de Glasgow, que é um critério muito importante para que a gente precise entender como que é a gravidade desse paciente, aonde que eu preciso levar uma unidade avançada, uma unidade básica. Então, para isso que vocês precisam entender, né? Então, já vai comunicar imediatamente o condutor, aonde ele vai se deslocar para o seu veículo e vai se deslocar até o atendimento, tá? Então, essas são as três etapas ali. Toda decisão técnica vem em resposta do médico regulador, né, que é outro princípio que a gente vai estar falando aqui. Então, tudo o que acontece, né, dentro do atendimento pré-hospitalar, seja mínimo possível, a gente tem que transmitir para o médico regulador. Então, a gente tem que sempre trabalhar. Exemplo, paciente menor de 18 anos, sem acompanhante. Para quem que eu vou falar? Eu só vou colocar ali na RAS, eu só vou preencher ali minha RAS com esses critérios? Não, eu já vou comunicar o meu médico regulador. Sempre a gente precisa comunicar o nosso médico regulador. Em qualquer circunstância, em qualquer informação, nós temos que deixar o nosso médico regulador atento, ou seja, ciente de todas as informações que está acontecendo ali. Tiago, mas por quê? Né? Porque ele que está tomando conta daquele atendimento. Tá? Por mais que nós temos um médico ali, a palavra maior que fala nesse critério é o radiooperador, né? Então o radiooperador ele está ciente do que está acontecendo e dele que vai sair os critérios, se vai, não vai, se atende, não atende, se continua, se não continua. Muitas das vezes o paciente se recusa a atendimento, então nós ligamos para o radiooperador, né? O paciente está assim, assim, assado, né? Tá com esses critérios aqui, porém ele não quer atendimento, né? Então ali o médico regulador já vai te dar a posição, ok, faz ele preencher a ficha ali e libera a vítima, né? Não, faz ele ter o primeiro atendimento principal ali, primeiros socorros você tem que ministrar nele. Então ali a gente já vai trabalhando, o médico regulador vai dando as posições para que a gente possa exercer a nossa função com ênfase, né? Todo e qualquer atendimento que seja dado dentro daquele critério, quem vai ser responsável é o médico regulador. O médico que está ali naquele atendimento, ele é responsável pela medicação que ele está ministrando na tua vítima, ele é responsável pelo primeiro atendimento que ele faz naquela vítima, ele é responsável por isso. Mas vamos dizer assim, a logística do atendimento diz respeito ao médico regulador em si, tá? Então, as ordens contrárias, né? Então, sempre às vezes, poxa, aqui tem um policial que está falando para mim fazer o seguinte, né? Tem bombeiros aqui falando que não é para fazer o atendimento, que é para deixar com eles, né? Muitas das vezes chega um médico ali, um bombeiro militar, um bombeiro civil, ou até mesmo uma pessoa ali mais, vamos dizer assim, de ênfase nessa critério, né? Já fala, não, agora pode deixar comigo aqui que eu vou seguir o atendimento, tá? Então sempre comunicar também o médico regulador sobre isso, né? Outros médicos no local, cheguei aqui na vítima, já tem um médico aqui que estava, né, apaisando aqui, já começou a fazer o primeiro atendimento, então pegar o nome do médico, o CRM dele, né, transmitir para o médico regulador, para que esteja feito tudo a fichinha, para saber o que aquele médico medicou, o que aquele médico fez. Então, para você entender tudo isso, a gente precisa ministrar para o médico regulador também todas essas informações, né? Veio a óbito também, nós temos que trabalhar com isso também, tá? Então sempre é dado dessa seguinte forma, né? Nós vamos ministrar atendimento, ligou para o central, cai na telefonista. Da telefonista é ministrado para o médico regulador. Do médico regulador já é transportado também para o radiooperador, que da onde vai para as equipes e as equipes retornam para o médico regulador,
que o médico regulador vai trazer para o hospital mais próximo, né, a liberação para que você possa estar levando essa vítima até o hospital, certo, no momento certo, né, para estar fazendo o atendimento no tempo certo também, beleza? Então vamos lá, pessoal, quase encerrando já, tá? Só para mim ir acompanhando aqui para a gente não perder as critérios aqui, né? As fichas de regulação. Então vamos entender um pouquinho das fichas de regulação. O que é essas fichas de regulação médica, né? Os prontuários, o preenchimento da ficha, né, que a gente necessita estar fazendo. Então todo e qualquer preenchimento deve ser feito de nível obrigatório. Então o preenchimento da RAS, o preenchimento da ficha de regulação ali, ele é algo muito importante. Você deve preencher com as mesmas informações que você ministrou para lá. E todas as informações que você ministrou para o médico regulador, você também tem que datar, ou seja, tem que fichar ela ali também. Então nunca esquecer de fazer a ficha de regulação, né? É igual a fichinha de RAS, é igual o checklist, a gente faz, chegou, peguei a ambulância, beleza, tem mala de trauma, tem prancha rígida, tem ideia, né, tem ambu, tem todos os equipamentos aqui, eu vou ticar elas aqui, né, cheguei no atendimento também, eu vou ticar sinais vitais da minha vítima, como que ela tá, nome dela, né, a gravidade que a gente pegou o paciente, se a gente pode fazer o atendimento, não pode, se a vítima aceitou fazer o atendimento, não aceitou, se veio a óbito, não veio, né, enfim, tudo que você precisa ministrar ali, você tem que colocar na ficha, para que seja datado, ou seja fichado isso, para que amanhã ou depois não venha dar complicações para você, socorrista nesse critério, ou você técnico enfermagem que vai trabalhar, ou até mesmo você médico que venha trabalhar nesse critério também, né? Então, opa, voltando aqui, já antecipei um pouquinho a aula que vem aqui. Médico regulador, né? Então, o médico regulador, ele vai ouvir qualificar tudo isso, tá? Então, o médico regulador é aquele que vai qualificar, ele vai entender, ele vai tentar transmitir o conhecimento que ele tem ali para fazer esse atendimento fluir, né? Ou seja, aquela pessoa que está ali, está prestando o primeiro atendimento e vindo a fluir de forma positiva, somando na vida daquela vítima ali. Então, de quem que é todo a classificação, Thiago? De quem que é todo o controle na central de regulação? Do médico regulador, né? Então o médico regulador, ele que vai regular tudo ali nessa questão, vai dar os pontos finais ali para vocês, e é isso que vocês precisam entender sobre central de regulação, né, gente? Então aí hoje a gente tentou dar uma passadinha aí de uma forma bem rápida sobre central de regulação. É uma coisa muito importante porque você precisa entender como funciona lá dentro para você começar a dar início ao seu curso de socorrista, né? Nas próximas etapas aí a gente já vai começar a entender um pouco mais sobre a central de regulação, vamos entender cada etapa, vamos entrar um pouquinho mais no atendimento pré-hospitalar, tá? Para que você consiga entender como funciona essa questão, você entender a forma que nós ministramos esse curso, né? Você entender o para que realmente é a finalidade do socorrista. Porque muitas das vezes a pessoa fala, Thiago, eu gosto da profissão, quero ajudar a salvar vidas, mas as pessoas às vezes têm que entender o porquê que ela está aqui para salvar essa vida, né? Então é o que eu sempre gosto de ministrar e eu gosto sempre de explicar para vocês isso. Então hoje a gente ministrou uma aula aí para vocês sobre central de regulação, né? Nessa aula a gente trouxe o entendimento da onde cai a ligação do SAMU, né, do bombeiro, ou seja, né, até o momento que a unidade chega no local. Então foi esse o entendimento que a gente teve na aula ali, do momento que vocês ligam para o SAMU até o momento que sai a unidade para chegar no atendimento. Daqui para frente a gente vai começar a entender um pouco mais dentro do atendimento. Então o que a gente deve fazer quando chega no local, quais são os critérios que a gente deve levar quando a unidade chega no local. Então aí que é o critério que a gente vai começar o nosso curso, certo? Sejam muito bem-vindos todos vocês ao Centro Educacional, né? Quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês. Essa começa a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Ao decorrer das nossas aulas, eu acredito que nós vamos melhorar mais e mais e mais para vocês aí. Qualquer dúvida, os meus alunos, estou à disposição para esclarecer através de WhatsApp, né? Através de e-mail ou até através daqui da plataforma mesmo de ensino, vou estar ministrando para vocês de forma, né, eficaz também. Caso eu não consiga, esteja de plantão, esteja trabalhando, esteja, vamos dizer assim, offline,
para alguns dos meus alunos aí. Eu peço que guarde essa dúvida contigo e leve na próxima aula e vamos esclarecer juntos dentro de sala de aula, tá? Para os demais alunos de outras professores e outras unidades aí, também sejam muito bem-vindos ao Centro Educacional, né? Eu falo isso como coordenador do curso de socorrista e de bombeiro civil do Centro Educacional, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham também, mande mensagem para o professor de vocês, incomodem ele um pouquinho ali, né? Caso o professor de vocês esteja trabalhando também, guarda essa dúvida contigo, na próxima aula a gente esclarece. Certo, pessoal? Forte abraço a todos vocês, tenham um ótimo final de dia, início de tarde ou início de manhã, não sei em qual horário você está assistindo essa videoaula, mas tenham um excelente dia para vocês. Certo, pessoal? Forte abraço a todos vocês.